Olá, meus queridos e minhas queridas, como estão vocês? E esta quarentena sem fim, não é? Vamos torcer para que isso acabe rápido, né? E temos que fazer a nossa parte, ficar em casa, né? Garantir o isolamento social, faz com que acabe mais rápido, né? Então, queria começar nosso momento de hoje cumprimentando a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, que constroem a riqueza desta nação, e dizer o quanto nós somos importantes por isto, né, e que tudo que nós temos hoje de direitos conquistados, né, esta data vem celebrar todas essas conquistas, mas também dizer que é um dia de luta, né, onde a gente tem que estar atento e vigilante diuturnamente, porque a cada dia que passa, direitos nossos são retirados e a gente tem que ficar muito atento e lutar para que isto não aconteça. Quero parabenizar sobremaneira, né, os trabalhadores e trabalhadoras que estão no front, né, desta batalha contra o coronavírus, que são os nossos companheiros e companheiras da saúde, também da segurança, né, e também aqueles que garantem, por exemplo, o nosso pão na mesa, né? Os trabalhadores e trabalhadoras que garantem que chegue a comida à nossa mesa. Um carinho, um olhar especial para todos esses trabalhadores, principalmente, né, de forma bem especial por aqueles que estão dentro dos hospitais, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, pessoal de limpeza, né, que estão lá se arriscando, colocando a sua vida em risco para garantir a saúde de todos e a recuperação de todos. Então, parabéns, trabalhadores e trabalhadoras, neste nosso dia. No nosso módulo, né, este é o nosso terceiro módulo, nós vamos retomar um pouquinho o que foi o módulo passado. Nós vimos sobre revisão, discutimos sobre revisão, vimos um pouco a definição de revisão, a definição de erro e a importância dele, né? As várias formas de se perceber este erro, e também discutimos um pouco quais são os elementos que nós precisamos revisar quando temos o texto do aluno na mão. Hoje nós vamos conversar sobre as práticas metodológicas da revisão e vamos ver também um pouco sobre o processo de reescrita ou refacção, como queiram chamar, que é um momento assim ímpar na produção textual, certo? Sem ela, todo o trabalho fica comprometido, né? Então vamos lá. Dentro dessas práticas metodológicas, pesquisando, estudando, nós descobrimos várias formas de nós fazermos, de nós encaminharmos esta revisão para os nossos alunos. Então, uma primeira revisão que, no meu entender, ela antecede a qualquer outra. Claro, ela não é obrigatória, né? O professor pode optar por não fazer, mas caso resolva fazê-la, ela tem que anteceder as outras, que é a revisão de ouvido. Como assim? A revisão de ouvido é aquela em que o professor toma um texto de um aluno, né, sem identificar, claro, e ele lê para a turma e pede que eles percebam o texto, né, escutem atentamente o texto, para depois conversar com eles. Eles vão perceber algumas coisas. Claro que eles não vão perceber o todo, né? Mas algumas coisas eles vão perceber, por exemplo, como ideias equivocadas, incoerências, frases incompletas, talvez até alguns erros de concordância eles percebam, né? Então, mesmo os pequenos, eles já conseguem perceber algumas coisas, né? Por exemplo, com os pequenos, um texto narrativo, e falta um dos elementos da narração, eles percebem, né?
Então, esta revisão de ouvido é feita coletivamente, né, com toda a sala, com toda a turma. Uma segunda forma de se fazer a revisão é a autorrevisão. No módulo passado nós falamos muito sobre processo, que a revisão textual é um processo, né? Então, dentro deste processo, né, a autorrevisão é o aluno e o seu texto, sua produção nas mãos. E esta avaliação, ela, se ela é processo, ela acontece durante a produção textual, né? Onde o aluno vai construindo o seu texto, né? Constrói um parágrafo, constrói um período, ele volta, relê, né? E identifica que não está bom, apaga, reescreve. Então, este processo é fundamental, é muito importante para que o aluno se construa produtor textual, né? Talvez o aluno do Fundamental 1 não tenha tantas condições de fazer isso, a não ser com uma boa orientação do professor, né? O do Fundamental 2 já consegue um pouco, mas o pessoal do ensino médio, se essa prática foi trabalhada neles lá no Fundamental 2, então eles podem fazer. Eu estou dizendo se, porque eu ensino médio, eu trabalho com ensino médio, e eu tenho alunos que, mesmo no terceiro ano, eles, se eu devolvo o texto para eles, meio que sem colocar nenhuma observação, eu digo, releia seu texto e identifique o que precisa melhorar. Ele não consegue, porque isso nunca foi trabalhado com ele, né? Então, nós temos que ter esse olhar. Não é todo mundo que consegue, não é toda turma que consegue, tem turmas que conseguem mais que outras, vai depender do nível. Uma outra forma de fazer essa revisão é a revisão em dupla, né? Quando os alunos vão trocar os textos aí, um vai ler o texto do outro juntos, e eles vão discutir o texto, vão discutir as problemáticas que eles percebem, vão discutir, né, as lacunas que existem no texto, as incoerências, se uma palavra não poderia ser trocada por outra, não diria melhor o que se pretende dizer, né? Também os erros ortográficos. Então, uma avaliação que a gente chama de avaliação horizontal, porque ela acontece todos dois no mesmo nível, certo? Tem professor que prefere fazer essa avaliação selecionando aqueles alunos melhores, que têm mais facilidade com a produção textual, colocando com os que têm menos facilidade. Também é uma forma de se fazer, mas eu acho que ainda é melhor quando a gente coloca, né, sem esse critério. Junta 2 a 2, deixa que eles mesmos formem suas duplas com quem eles se identificam mais e eles vão discutir. Mas nós, professores, estamos ali junto, porque eles vão ter dúvidas e eles vão poder vir a nós para tirar essas dúvidas. Um outro tipo é a revisão coletiva, que é uma revisão também considerada horizontal. É aquela revisão em que o professor vai escolher um texto. Ele pode escolher um texto bem escrito ou escolher um texto com mais dificuldades, né? Ou ele pode pegar trechos de um e trechos de outro. E aí, sob sua orientação, ele vai primeiro fazer aquela leitura, aquela revisão de ouvido, ele vai primeiro fazer a leitura do texto em voz alta. Depois ele vai pedir que os alunos leiam em uma leitura silenciosa, né? Esse texto ele pode disponibilizar no quadro em forma de cartaz ou um slide, né? Ou se a escola tem condições de ter um laboratório de informática, disponibilizar esse texto nas máquinas e ir trabalhando o texto com os alunos, né? Então, depois dessas duas leituras, a leitura em voz alta e a leitura silenciosa,
os alunos já se familiarizaram com o texto, então eles têm condições já de perceber algumas coisas. Aqui eu quero chamar a atenção para um cuidado que deve se ter no momento que for se apresentar o texto para a turma. O texto é de um aluno da turma. Claro que nós não vamos dizer o nome, né? E precisamos alertar os colegas para que eles não ridicularizem o erro do outro, porque eles têm mania de fazer isso. E já aconteceu comigo, foi muito engraçado eu começar a ler o texto e o próprio aluno dizer, fui eu, não é? E eu tirar por menos e dizer que isso não importa, porque aqueles problemas, aquelas dificuldades não são só de uma pessoa, são de várias pessoas na turma. Então eles precisam respeitar, né, a dificuldade do outro e aprender com esta dificuldade. Então, nesta metodologia, o professor deve deixar claro qual é o aspecto, né? Nós falamos sobre os aspectos na aula passada. Qual é o aspecto que ele quer que observe? É a grafia das palavras? É a pontuação? É a coerência? É a coesão? Né? É a estrutura do texto, do gênero textual? O que tem que deixar claro para os alunos logo de início o que é que ele quer que eles observem. Ou vai observar o todo? Lembrem que nós falamos sobre isso, que tem que ter cuidado para não colocar muita coisa para ser vista de uma vez só, porque pode deixá-los atônitos. Então, este papel do professor que vai aí conduzir, né, os alunos nesta avaliação, vai instigá-los, vai questioná-los, né? Às vezes eles percebem, mas tem coisas que eles não percebem, então a gente precisa estar lá, né, à frente desse processo. A outra revisão é a revisão feita por nós, professores. Aquela que a gente pega o texto do aluno, leva para casa, corrige e devolve, né? Então, é nesta devolução, né, segundo Sarah Michel, trata-se de uma aproximação processual, porque na volta com esse texto, eu vou fazer uma devolutiva para o aluno e de que forma eu vou fazer, né? E lembrando que esta avaliação do professor, ela também é processual, porque ela pode acontecer não só após produção, mas ela pode acontecer durante a produção. Se o professor está em sala, o aluno está produzindo o texto em sala, ele pode auxiliá-lo, ele pode tirar dúvidas, o aluno pode vir até ele mostrar e pedir ajuda. Então, o professor está ali também fazendo esse papel, né? É nesta devolutiva que acontece aquele atendimento individualizado, né? Que tem professor que escolhe, né, fazer isso colocando recadinhos no texto, mas tem professor que prefere sentar e conversar, como é o meu caso, né? Mas aí surge aquele problema que nós conversamos na aula passada. E as turmas superlotadas, como é que faz? Bom, o que não tem remédio, remediado está. Então nós temos que ser criativos e ver de que forma nós vamos, né? Que dinâmica nós vamos fazer na nossa aula para que nós possamos fazer esse atendimento individual ao aluno, certo? E eu já me deparei também com professores que disseram assim, eu não trabalho produção textual porque eu também não sei. Esta é uma dificuldade, nós temos colegas que têm essa dificuldade com a produção textual, e aí fica difícil avaliar o aluno. E aí, o que eu digo é, corra atrás do prejuízo. Se você não conseguiu até agora, ainda é tempo. Vai estudar, fazer cursos. Tem cursos, mais cursos de redação, de produção textual na internet. Estude, não é? Bom, no próximo bloco, nós vamos ver os tipos de revisão
eu não diria tipos de revisão, mas de reorientação para a escrita, ou orientação para a reescrita, ok?